Bom dia, bem-vindo ao programa Quadrinhos, bem-vindo a mais um episódio da nossa série Quadrinhos Júnior, nosso Apocalipse Girl, o Café, que em algum momento ele vai dar o ar da graça, não sei como mais vai. E hoje nós vamos falar de uma obra que ela peca por um ponto fundamental, mas ela é incrivelmente fantástica por outro lado. Então agora a gente vai para caminhar por dois caminhos. Nós iremos perfazer dois caminhos, um tanto quanto extremamente elucidativo de algo que já tinha ocorrido, mas por outro lado nós teremos uma obra que dá um gosto muito ruim. E eu coloquei a Juni numa perrenga. Ah, colocou mesmo. Oi, gente, estou de volta aqui de novo e hoje o Edson me deixou numa perrenga mesmo. Vamos falar de Fúrias, do Sr. Mike Carey e com a arte do Sr. John Bolton. Vamos para parte... Você já vai começar dando porrada. Não tem jeito. Tá. A Panini lançou a obra no Brasil. E o que a Panini fez de errado? E aí eu vou... Ó o café dando ar da graça. Ó o café. O que a Panini fez de errado? Panini, desculpa, mas dessa vez se vocês... É uma obra da linha Vértigo. Uhum. É uma obra que retrata o que acontece com uma personagem. Aí é que, se você já leu Sandman, e o legal é que Sandman vai voltar ao ar da graça, né? Por conta do seriado Sandman. Uhum. Então... Tá tendo seriado? Vai ter seriado? Vai ter seriado Sandman, né? Vou ver se eu aproveito, porque, gente, até hoje, já adiantando, eu nunca li Sandman. Por isso que o Júnior tá aqui. Se você leu Sandman, ou para aqueles que, como vai ser o seriado, resolver ler Sandman, nós temos a Lita Hall. Ela está presente no último arco do Sandman, com uma participação fenomenal. Ela aparece nos momentos mais importantes da obra. O único detalhezinho terrível é que o Michael Carey resolveu dar continuidade para a história dela. Uhum. O que a Panini não fez? Não fiz umazinha, tirando a página, tirando a quarta página, né? Não tem mais nada de uma introdução da personagem, falando de onde ela veio, para onde ela foi, o porquê que ela está ali, explicando a mitologia das fúrias. Mas eu posso fazer uma pergunta? Sim. Isso era função da Panini ou do Mike Carey? Eu acho como autor. Eu acho que eu vejo e entendo como da Panini. É? Porque o Carey fez a obra dele. Por exemplo, o que poderiam ter colocado aqui? Logo na primeira página. Antes de ler isso daqui, lê Sandman. Tá. É porque eu acho que aí tem uma falha. Não sei, assim, minha opinião. É porque eu vou nessa pra hora. Pra mim teria que ter sido dos dois. É porque nessa hora eu vou muito mais pra editora. Eu acho que tinha que ter tido os dois, porque o Mike também... Quando ele escreveu, ele também deveria, talvez, ter um... Ele faz uma apresentação... Ele também... É porque ele também peca. Ele faz uma apresentação meia capenga de quem é ela. Que apresentação capenga, né? Bota capenga nisso. A história de uma mãe que perdeu um filho. Pois é. O que pra mim, que não leu que nunca li Sandman, não diz nada com nada. Assim, eu entendo o que aconteceu no final, mas porque eu tenho um bom senso e tenho uma ideia da história. Por quê? Porque eu tenho contato contigo e com outras pessoas que já leram Sandman e eu já captei algumas, assim, sabe quando você já capturou sai pegando as coisas assim? Mas eu li esse quadrinho 4 vezes pra ter uma noção. Porque eu não queria pesquisar na internet e ser influenciada por resenha. Porque eu não gosto de ler resenha dos outros, porque senão a gente fica sendo influenciado. Ler resenha dos outros depois de já ter uma opinião é uma coisa, mas ler resenha dos outros antes de ter uma opinião é horrível. Aí você se perde por completo. Porque aí você vai virar o quê? Gramofone. Pois é. É onde entra a nossa maior discussão com professores hoje em dia. Pois é. Porque
obrigam os professores a terem um curso de graduação em uma universidade. Entendo, essa é uma crítica cruel, tá? Em que o curso, muitas vezes, da graduação está formando pesquisadores. Sim. E, na verdade, muitos professores são reprodutores de ideias. Reprodutores de livros. Ou seja, mentalidade de gramofone. Então, se você... Pra quem não sabe o que a gente tá falando aqui, é 1984, tá? Pois é. Se você começa a pegar isso, essa repetição ad eterno, vira uma coisa descabida. É porque chega um momento que a pessoa tá repetindo e achando que tá falando uma coisa sem nunca nem ter lido o livro. Pois é. Que é uma beleza, né? Boa. Então, o que essa obra tem de... A gente já tá metendo logo a porrada, porque... Pra depois falar o bom. Pra depois falar o bom, porque quem for ler, se não a pessoa ouve o programa e resolve ler, legal, vou ler, eu ouvi, achei legal o tema e resolvi, e você vai se deparar com algumas condições bem... Eu recomendaria muito ler antes Sandman pra não ficar perdido como eu fiquei. Porque a primeira vez que eu li esse quadrinho, nossa senhora, eu fiquei assim, tipo... Eu vou ler de novo. Literalmente, eu terminei a primeira leitura desse quadrinho e eu fiquei, gente, eu não entendi nada. Assim, eu tinha entendido a história, mas eu não sabia o porquê as coisas tinham acontecido o que tinha acontecido. E eu fiquei assim, gente, o autor, eu não entendi o que aconteceu aqui. Por que isso aconteceu? De onde... Sabe quando você termina e você fica assim... Mas isso não tem pé nem cabeça. E você vai ler de novo e você fica... Não, gente, mas eu devo estar perdendo alguma coisa aqui. Onde que eu tô me perdendo aqui? Não, tem alguma parte que eu tô me perdendo aqui. É louco isso. E o que acontece? Nós estamos num quadrinho que é permeado pela mitologia grega. Sim. Então, dá até um beijinho ali na mitologia indiana, né? Porque até em Kali eles dão ela dá um beijinho discreto. Porque a referência a Kali é indiana, cara. Mas a gente tem um pé fincado na cultura grega. Sim, não, os dois bem fortes. Exatamente, com as fúrias. Total. E pra quem não sabe quem são as fúrias, as bondades, né? As figuras máximas. Sim. Mercúrio. Sim. Né? Que também dá o ar da graça. Bem forte. Bem forte. Um vilão que eu não gosto muito. Ele acaba virando caricato, infelizmente. O vilão é outro ponto fraco. É outro grande ponto fraco. Porque ele foi muito mal construído, que é Cronos. Nossa, foi muito mal construído o Cronos, gente. Muito. Nossa, mas muito mal construído com gosto. Agora, aí você vai... Mas eu não sei se isso bebe em Sandman? Nem tanto. Não? Cronos não? Não nesse nível. Tá. Não, eu fiquei em dúvida, porque realmente, assim, eu estranhei muito esse Cronos, como ele foi apresentado aqui. E Morfeu. Sim. Que Morfeu, esse sim, né? Vem do Sandman. Sim. Né? Que, pra quem nunca viu a história original do Morfeu e do Orfeu, a história é linda. A mitologia do Morfeu é linda, do Orfeu também, do Morfeu. É assim, é uma coisa que quando eu cheguei no final da mitologia, eu sempre me pergunto por quê. Como os deuses às vezes conseguem ser cruéis. Nossa, agora eu fiquei curiosa. A história dele é linda. Do Deus? Do Orfeu. Tá. A história do Orfeu é linda. Sabe que eu nunca li? Não, que é linda. Eu nunca tive muita curiosidade com mitologia. Assim, eu conheço a mitologia como assim, mas nunca fui uma curiosa assim, de eu sempre fui, sempre. Não. Tanto que Fúrias, o nome já me encanta, a história do Orfeu já me encanta. Então, o Cronos é o que eu menos gosto. Mas é a vida. Inclusive aqui o Cronos é horrível. Pois é. E não é horrível porque ele é horrível quanto ações, mas é horrível porque o personagem é cagado mesmo. Muito mal desenvolvido. Muito mal desenvolvido. Tanto em motivações quanto em execuções. Então, gente, vamos para 2 músicas e vamos começar com uma banda italiana, mas que eles vão falar do Minotauro. No seu disco Labyrinth, a banda Flash God Apocalipse,
vai fazer uma obra, uma ode em torno do labirinto do Minotauro. E eu adoro essa banda. A detalhe, a música que vocês estão vendo, ela é completamente porrada. A banda é completamente metal. Mas vocês vão ouvir uma música instrumental. Oh, muito bem. A segunda eu não me lembro de jeito nenhum. Suzane Vega, Calypso. O legal é que Suzane Vega no Brasil é conhecida por Luca. Seu grande sucesso. My name is Luca. Mas essa música é muito gostosa. É que Calypso, você sabe que no Brasil a gente só lembra de uma coisa, né? O pior é que a minha referência a Calypso nunca foi essa, cara. A minha é... A minha... Bate cabelo, bate cabelo! Se você me falar de Calypso, eu vou lembrar da deusa Calypso. Vou me lembrar de um instrumento das Bahamas ou alguma coisa chamada Calypso. Vou me lembrar de outras chocolate. coisas. Também tem um chocolate com Calypso. A última coisa que eu vou me lembrar... é da banda Calypso. É da banda. Mas enfim, fiquei com Suzana Vega, Calypso. Daqui a pouco a gente volta. Gente, boa alimentação é saúde. Até os 6 meses, o bebê só precisa do leite materno. Depois, a amamentação pode e deve ser continuada até os 2 anos, mas precisa ser complementada com água, papinha, frutas e sucos. E não se esqueça, a água precisa ser filtrada. A boa nutrição pode salvar vidas. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Muito bem, como é que a história começa? Ela já começa na perringa, né? Tadinha. A Alita já começa com a vida destruída. Literalmente, a vida dela já começa numa condição que beira o desespero de qualquer pessoa. Que ela começa presa porque ela bebeu, para variar, até demais, surtou, saiu quebrando tudo. Porque o cara fez um comentário muito sem noção. Né? E ela é o tipo de pessoa que qualquer coisa que irrite ela desce o cacete. Ela já desce porrada, então ela não tem... Ela é pavio curto. E ela é forte. Muito forte. É. E o legal é que o policial que vai conversando com ela, ele já dá a deixa, não é? De que não é a primeira vez. Não, ela já tem várias passagens. Ela já foi despedida, ela já foi expulsa de parque de diversão, ela já foi enfim, ela já foi demitida de um trabalho por mau comportamento, ela já foi expulsa de mercado por problemas de comportamento. Então, assim, a bicha é reincidente. E volta e meia ela tá numa briga. Só que aí é que vem a parte legal. Ela acaba se envolvendo com um grupo de teatro. Chamado? Ai, não vou me lembrar. Não sei o que do bode. Eu falei que eu não vou me lembrar mesmo. Tá bem no início, pera aí. A gente vai atrás aqui da página. Mas é o grito do bode, o não sei o que do bode, uma coisa do bode, porque... E é legal porque ela reconhece na hora que o nome dessa expressão se chama tragédia em grego. Aqui. O canto do bode. O canto do bode. Em grego era uma expressão para representar tragédia em grego. Não sei se procede, porque não entendo nada de tragédia. De grego, né, gente? Mas é o nome do grupo do canto do bode. É o nome do grupo de teatro que o policial recomenda para ela fazer alguma terapia, entre elas teatro. E, coincidentemente... a galera resolve... Tava esse anúncio lá no meio das coisas do policial, né? E ela vai para a Grécia. Com essa trupe. Porque eles não precisavam de uma atriz, mas eles precisavam de uma tradutora de grego. E ela fala grego. Então lá vai ela, né, com todo o ar do conhecimento que ela tem, conversar com essa galera.
traduzir algumas coisas para Sim. eles. E na Grécia a coisa começa a tomar outras proporções. Onde ela começa a encontrar foi ótimo, né? Onde ela vai encontrando a parte da cultura grega que vai lembrando a história dela e Sim. do que ela passou por ter perdido o filho. Uma coisa importante é que os autores vão colocando os personagens dos perpétuos, né, que são os sete irmãos, dentro da obra. Algumas vezes explicando, outras vezes não. Como a gente tem a morte, tem o sonho, né, que é o Sim. Orfeu, e o desespero, né, que ele vai colocando pontualmente assim pra gente dar aquele prazer de ver esses personagens. Mas ele só coloca. Ele não cita, ele não. Às vezes, no caso da morte do Morfeu, até que ele dá Ele dá o nome, cenas mas até os que dá o outros nome. não. Mas o desespero, ela é totalmente. Ela tá ali. É uma cena que, assim, pra quem leu Sandman, e aí onde vem a nossa crítica mor, pra quem leu Sandman, a gente já reconhece desespero. Pra quem não leu. Pra quem não leu, A gente passou por. Pra quem não leu, eu passei por essa página, olhei e falei assim: deve ter algum significado? deve. Deve. Entendi? Não. Não tenho a menor noção do que isso significa. Outra coisa que eu acho maravilhosa, e aí é pessoal, muito pessoal, eu amo a arte de Joe Monto. Sou dividida porque não curto ultra-realismo. Realmente não curto, gente. É uma coisa pessoal minha. Não E é sou fã. um realismo, um ultra-realismo assim, gritante. Eu realmente eu não gosto de ultra-realismo em nenhum lugar. Eu não gosto em tatuagem, eu não gosto em arte, eu não gosto em... É muito raro eu gostar de ultra-realismo. Então, assim, não é que eu desgoste, eu só não gosto. Sabe quando é aquela Não coisa encanta. assim, não me encanta, não me ganha, não é uma arte que eu olho e falo, meu Deus, que coisa linda. Não, assim, beleza, vi, achei legal e tá de boa. E o legal, para quem não sabe, o legal do ultra-realismo é que ao mesmo tempo que tem a ideia de que são fotos, Sim, quase um filme. quase um filme, parece que pegaram a película e imprimiram assim, de maneira bem... É quase como se você pegasse seu celular, filmasse algo e, tipo, fosse dando aqueles pause, né? Uhum. Ela tem isso que eu gosto. Eu gosto pra caramba dessa colocação. O interessante é que tem alguns personagens que eles estão simplesmente ali. Não tem fala, não tem nada. Poderia quase dizer que é de graça. Mas provavelmente né? Se você trocar a imagem por outra... Aquela personagem por qualquer outra situação, figura, personagem, roupa, passa batidaço. Você ignora. E bem... Mas que ao mesmo tempo era uma dica do que viria. Uhum. E aí a gente tem todas essas colocações que, como a gente já fez, é o que vai dando esse gosto na obra. Sim. Pelo menos, para mim, é o que, como eu falei logo no começo, é uma obra complicada. Porque você pode desgostar se você não conhecer nada do Sandman, nada de mitologia grega. Eu odiei. A primeira leitura dele, eu odiei por não entender. A segunda leitura. Eu odiei. A terceira. Comecei a gostar. A quarta. Não gosto, mas também não desgosto. Eu entendo as vantagens. Hoje em dia, sim. Eu gosto, por exemplo, eu tenho pontos positivos. Mas vamos deixar os pontos positivos seus para... Não, eu concordo com você, por exemplo. Eu concordo. A arte é muito bem feita. É uma arte que eu amo? Não é. Mas eu tenho que admirar. Putz, deve dar um trabalho do caramba. Gente, isso daqui não é uma arte que qualquer pessoa faz. Não é meus palitos que eu faço por aí. Que eu só sei desenhar palito, minha gente. Meu sonho de consumo era virar um artista decente, mas eu só sei desenhar palito nessa vida. Porque a gente escreve, né? Pois é, eu escrevo, eu não faço arte. Eu não tenho... Eu tenho senso estético para apreciar.
arte. Então, assim, eu concordo. Concordo plenamente que a sacada do grupo de teatro foi primorosa, foi fenomenal. Sabe? Foi muito bem feita, foi muito bem encaixada. Mas, assim, o problema é que, lembra aquele outro quadrinho em que o ponto fraco matou o quadrinho pra você? Uhum. Pois é, o problema pra mim é que como eu perco as referências de Sandman, isso meio que talvez mate o quadrinho pra mim. Talvez uma pessoa que leia Sandman, que conheça Sandman, talvez ela ame esse quadrinho. Pra mim ele é só um quadrinho. Daqueles que... Tá. Tá meio mal escrito. Porque tem muito furo no roteiro pra mim. Não, porque o autor ele não pensou no quadrinho pra uma pessoa como eu. Uhum. Ele pensou no quadrinho pra uma pessoa como você. Ele necessariamente pensou apenas e exclusivamente... E que já conhecia o Sandman do Neil Gaiman. Exatamente. Então, se você não... Por isso que eu falei que no começo é necessário essa explicação. Ou ele fazia o que você falou, ou a editora colocava uma página introdutória e... Não é nem introdutória, Explicando mesmo, é a introdução. Talvez uma introdução, ou então dizendo que ou você tinha que ler, ou então talvez fazendo um resumo do que rolou. Cenas dos últimos capítulos, resumo dos últimos capítulos. Porque se você for ler... Alguma coisa para que pessoas como eu entendessem. Por exemplo, quando você pegar o Sandman e chegar no último arco, você... Ah, tá! Pô, matou a... Não, total, porque eu já sei o que aconteceu no Sandman. Eu li esse daqui e agora eu sei o que aconteceu no Sandman. Mas igual o Samuel faz, né? Que geralmente ele começa o novo pela segunda edição. Eu já sei o que aconteceu no Sandman. Eu já sei o final de Sandman. Saca? Eu sei o final de Sandman, moro? Mas eu nunca li. Eu tomei um spoiler do Edson. 2 músicas e agora você fala. Eita, nós. Só um momentinho. 2 músicas. Eu não sei falar isso, mas eu acho que é isso. Rob Draco Rosa, Penélope. E se você não conhece Draco Rosa... Não conheço. Pesquisa aí. Iaba, esse eu conheço, tá? Cassandra. Como eu falei, as músicas hoje estão... Detalhe que a história de Penélope é outra que eu amo de paixão. E a história... Na verdade, eu gosto de Ulisses e Penélope. É o casal que, cara, eu fico encantado com a história dos dois. Um porque ele é safado, mas é o típico homem que ama a mulher, mas acaba se metendo em relacionamentos com outras. Mas a Penélope, ela é fiel ao marido o tempo inteiro. Cara, a história dela é linda. E tem a história do filho deles também, que também é muito gostosa. Então, se você nunca viu, vá ler a Odisseia. Muito bem. E a Cassandra, La Profetissa. Brincadeira é coisa séria. Além de divertir também os adultos, a brincadeira ajuda a criança a crescer mais sadia, mais esperta e inteligente. Brinque com seus filhos, sobrinhos, netos e irmãos. Incentive as suas crianças a brincar com as outras. Brincando, a criança vai longe. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Terceiro e último bloco. Johnny. Diga. Sabe aquele momento legal em que eu viro para o convidado e faço minha pergunta clássica? Que você gostou de Fúrias? Ai, eu adorei o Morfeu. O Morfeu, o Sandman? O Sandman aqui. Adorei aquela cena em que ele aparece. Tipo, gostei pra caracas! Eu ia falar palavrão. Eu sempre esqueço se eu posso falar palavrão ou não. Hoje em dia com o YouTube é melhor não. Pois é. Gente, adorei muito, 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 muito. Tanto assim, é um dos momentos em que eu achei a arte linda. É um dos momentos em que eu achei o plot twist muito bem colocado. E é um dos momentos em que eu gostei.
Muito. Achei ele muito sábio também. O cargo que ele ocupa, né? Não sei se é tão importante assim, mas É considerando... o Senhor dos Sonhos, né? Pois é, mas assim, do quadrinho é uma das cenas que eu gosto muito. E o legal é como é reveladora, né? Sim, eu queria gostar muito da cena do bar. Porque tinha tudo pra eu gostar, aquela cena do bar. Mas o Cronos estraga ela. Sério! Aquela cena do bar tinha tudo pra eu gostar. Porque em Fábulas eu tenho várias cenas de quadrinhos que pra mim são épicas em bar. Especialmente quando um bar tem essa fama de somos um bar neutro. Uhum. Eu adoro essa pegada do bar, somos um bar neutro. Sei lá, me lembra Constantine, o Midnight, sabe? Olha, o lance é o seguinte, você vem pra cá, bebe, enche a cara... Mas você não caça briga, porque nós somos um lugar neutro. E se você for caçar briga, todo mundo vai te chutar daqui. Eu E você não adoro volta. essa pegada. Aí o outro chega lá e desrespeita a premissa básica. Saca? Não faz isso. Mostrando o quanto ele é sacana. Pois é, mas não é legal desrespeitar a premissa básica. Pois é. Entendeu? Então, assim, eu tava indo pra ser essa cena, mas aí quando fizeram isso, aí perdeu. Não, pior que ela vira aquela cena que às vezes eu digo, cara, é meio que desnecessária. Foi desnecessária, porque não precisava ter sido no bar, podia ter sido fora do bar e podia ter sido em outra situação. E fora que, honestamente, eu não entendi como ele deu o plot twist no bar até hoje. Sendo bem honesta, você entendeu como ele deu o plot twist no bar? O que acontece? O autor forçou muito a barra nesse Cronos. Então, assim, ele dá uns plot twists que você vira e fala assim... Oi? O que aconteceu? Aqui? Mas a cena do Sandman... Como é que é o nome dele? Sandman. O Rei dos Sonhos? Sandman? Dos Cronos? Sonhos. Morpheus? Não, Orfeu? Sandman. O que ele é? Sandman. Tá. Do Sandman. Cara, é linda. Senhor dos E a Sonhos. estética da arte também ficou muito bonita. Então, assim, eu gosto... Aquele plot twist eu achei muito bom, muito bem feito, muito bem encaixado, muito bem desenhado, assim. Achei tudo muito bem... Eu gosto muito... Selinho Júnior de qualidade. Eu gosto muito das cenas do teatro. Também são muito Apesar de boas. não serem muitas... Mas são poucas, né? São poucas. São o quê? 2? 3? São 3 passagens. Acho que é 2 ou 3 passagens. Mas eu gosto muito da colocação como fazem, da estrutura que fazem. Aí você fala, pô, e o resto do quadrinho? O resto do quadrinho eu gosto. Mas ele tem uma estrutura que, como até você brincou com a estrutura Netflix. Não, total. Aliás, a gente já tá criando... Eu falei pro Wes, a gente tá criando um adjetivo tipo Netflix. É uma ótima ideia. Padrão Netflix. É uma ótima ideia. Com um orçamento baixo. E um desenvolvimento sofrível. Em que você vai lendo. Aí você pensa, poxa, vida, mas... Podia ter sido melhor. Por que não pegou o caminho da esquerda em vez do caminho do centro, sei lá? Porque, por exemplo, seguindo isso, aqui, acho que a gente nem falou disso aqui. Esse quadrinho, o mote central dele, e que ele perde, assim, bonito... essa questão da mãe tentando superar a perda de um filho. Uhum. Pelo menos assim. Não, foi o que a gente falou logo no começo, né? Lá no primeiro bloco eu dei essa... Esse é o mote desse quadrinho. quadrinho que é... Ele perde a mão durante o quadrinho inteiro. Ele só recupera a mão nisso no final. Exatamente igual o programa fez agora. Eu falei isso no começo e a gente tá fazendo isso no final. Mas é isso que ele faz. Ele introduz isso nas 3 primeiras páginas, aí ele perde a mão, acontece 1 trilhão de coisas, pseudo-jornada, porque ela não faz uma jornada de superação do filho nesse meio tempo. Aí lá no final, agora recuperei, sigo minha vida. Oi? Onde é que tá o drama, o desespero? Não, onde é que tá a jornada que deveria ter acontecido? Então, assim,
Ele perdeu muito a mão. Não, e outra, aí vem... Fora todos os outros furos que É. você já tinha falado. E o Cronos acaba estragando... Nossa, o Cronos estraga muito. não tem Aliás, jeito. podia ter tirado o Cronos Sim. nessa história, gente. O Cronos era bem Ela desnecessário. poderia ter feito a velha e boa, cansativa, maçante, bem trabalhada história da mãe procurando filho, Sim, da mãe procurando respostas. de uma mãe mesmo, De uma mãe tendo a mesmo. própria jornada. Sem um grande vilão. vilão. O vilão era O desnecessário. vilão aqui vira caricato ao extremo. O vilão já tinha um vilão, que era a morte. A morte em si só já era o grande A vilão que morte ela do filho, tinha. né? Pra que outro vilão? Pois é, aí você vai e coloca um Cronos pra mixar toda a bagaça. Um Cronos que vira o deus mutante, que consegue dar uns plot twist loucão. Oi? Pois é. Enfim, mas assim, cara, tirando isso, não sei, assim, pra mim, assim, É como eu falo, se é você, difícil pra mim indicar isso aqui porque eu nunca li. se você já leu Sandman, eu indico. Talvez seja isso, mas se você Mas não mesmo- leu, mas cara, mesmo- foge. Mas mesmo assim eu indico com ressalvas. Né? Eu indico mais assim, eu falo, é legal, eu gosto da arte, eu gosto de algumas coisas, mas vai com... Mas se você não leu, foge com não gosto. foge com gosto. Não, Se não você tem não leu porquê. Sandman, vai pra Sandman primeiro. Eu Vai. queria ter lido Sandman primeiro. Até pra não levar o spoiler que eu levei do Edson. Ah, obrigado. Nossa função aqui é deixar todo mundo feliz. Júnior, né? as duas músicas de hoje. Bom, a gente vai finalizar com Astaria, Morpheus. Morpheus, Senhor dos Sonhos. E depois a gente termina com... É Trice que fala? Trice? Trice. Daedalus. E legal porque eu ia pegar Iron Maiden. Fly of Icarus. E mudou por quê? Porque eu gosto muito de Iron Maiden e Fly of Icarus. Uma das minhas frases favoritas é In the name of God, my father and fly. Porém, a do Trice eu achei mais próxima da mitologia. Não que a do Iron não seja. Eu, como não conheço Mas nenhuma dessas como músicas, a- confio no seu bom gosto. A do Trice eu achei mais próxima do Daedalus. Beleza. Programa Quadrinhos indo embora. Júnior, seu tchau. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Espero com um quadrinho mais... que eu entenda melhor. Continue a programação da Rádio Utopia 98,1, rádio comunitária de Paulista, Distrito Federal. E para que você que ouve pelos streamings da vida, como eu sempre digo, vai viver sua vida com responsabilidade.